Olá, indivíduo fascinante, o que acontece? Meu nome é Rafael Jordão e hoje eu vou falar sobre a relação entre experiência psicodélica, sonhos, meditação, filmes, jogos, realidade virtual, imersão total, simulações e o que talvez fosse a experiência original da religião. Então, qual é a questão? Recentemente eu tive uma experiência que eu não sei explicar completamente ainda, mas enfim, eu vou trazer aqui e foi a partir dela que eu percebi a relação entre tudo isso que eu citei. E é justamente porque eu chego a citar no último vídeo a questão do Default Mode Network. Default é tipo automático, Mode, modo, e Network é tipo sistema, rede, etc. Isso é uma parte do nosso cérebro. E durante a experiência psicodélica, né, sob a influência de certas substâncias, tipo a psilocibina, tipo LSD, a tendência, o que a gente achava, era que o cérebro simplesmente, né, ficava extremamente ativo. E as sinapses, realmente, elas são muito mais frequentes numa pessoa que tomou psilocibina do que numa pessoa que não tomou, normalmente. Porém, o que acontece é que essa parte do cérebro, o Default Mode Network, ela diminui a atividade. Diminui o nível de energia, de sangue direcionado para essa parte durante essa experiência, né? Durante a experiência psicodélica sob a influência de certas substâncias. Então, eles fizeram um experimento com meditadores, que tipo 10 mil horas de meditação. E o que acontece é que durante a meditação, essa parte do cérebro também diminui a atividade. E essa parte, e essa é a questão, né? Ela está relacionada com o nosso diálogo interno autorreferencial. Com isso, não só o diálogo interno, né? Mas com a nossa autorreferência. Não só com a imagem, mas com a estrutura narrativa autorreferencial. Eu aquilo, eu isso, eu sou assim, eu sou assado, etc. E como eu cito no último vídeo, né? A questão é que, por exemplo, padrões de comportamento relacionados a vício, padrões de comportamento relacionados à ansiedade, padrões de comportamento relacionados à depressão, muitas vezes têm atrelado a eles uma estrutura narrativa autorreferencial destrutiva ou negativa, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não normalmente negativa nesse sentido mesmo, né, de utilizar a negação ali, gramática, mas muitas vezes destrutiva no sentido de você estar afirmando uma coisa sobre você que não é boa, que não te faz bem, que inclusive é meio que um loop, né, um círculo vicioso de afirmações que só te coloca mais pra baixo. Eu não tô falando que é só isso que causa, mas normalmente isso vem associado a essas condições. E né, o que acontece é que quando você está numa experiência dessa, seja na experiência psicodélica, seja durante a meditação, essa parte do nosso cérebro diminui a atividade e esse diálogo autorreferencial some. Ele para de existir. Então, você tem, durante a experiência psicodélica, por exemplo, algumas horas de vida sem essa estrutura narrativa autorreferencial, o tempo todo sequelando a tua cabeça, né? Tipo que nem propagandazinha que fica subindo quando você não assinou alguma plataforma. Então, imagina, sério, imagina, se o tempo todo você tivesse um ads, né? Um anúncio pulando na tua frente. É isso que acontece aqui na nossa mente, né? Então, o que acontece é que a gente tem a possibilidade, existe a possibilidade, de nós praticarmos diminuir o fluxo para essa parte. E não é tipo assim, eu vou diminuir, não é exatamente isso, mas é que pragmaticamente é isso que acontece uma vez que você adentra um estado de meditação profunda. Eu acho que com a meditação eu devo talvez ter conseguido ficar 1 ou 2 segundos nesse lugar. Tipo, eu não sei exatamente quanto tempo, talvez um pouco mais, mas eu acho, não sei. Mas com a experiência psicodélica eu já consegui ficar horas sem isso, né? E posterior a isso, você tem meio que uma descida, né? É tipo, você vai lá pro alto e depois você vai descendo. Nessa descida, você não simplesmente, volta pro diálogo exatamente, mas dá pra perceber. Dá pra perceber quando você volta. E não é toda experiência psicodélica que vai ser igual, depende se você, como eu falei no último vídeo, né? Uma experiência com LSD é diferente da psilocibina, que é diferente do DMT, ou seja no formato da ayahuasca, seja no formato dele isolado, os cristais de DMT, que é diferente da mescalina, que seja no peyote, seja no San Pedro, né? No Wachuma. Então,
Todas essas experiências são diferentes, depende da dose que você vai tomar, depende de quem você é, depende de onde você tá, depende do lugar, né, de fato, ou das pessoas, depende de várias coisas, né, mas o que eu percebi? Qual é o insight? Qual é a relação entre tudo isso? E como isso se relaciona com jogos, filmes, simulação, e realidade virtual e imersão total? Eu tava dormindo, né, a experiência que eu tive. Eu tava dormindo e eu percebi que quando eu acordei no susto porque teve um barulho, né, e aí eu acordei e eu tava assim, nessa posição. Só que eu acordei e eu não abri os olhos. E eu não acordei exatamente, mas eu despertei, né, mas é como se eu despertasse por baixo de estar dormindo ou sonhando. E eu estava sonhando, né, então toda a sensação do meu corpo estava localizada nessa parte, onde eu estava com as duas mãos. E eu estava sentindo essa parte quente, um retângulo, me veio uma imagem e, sinceramente, a imagem que eu vi, ela meio que fez um padrão fractal, né? Ela se espalhou, foi uma coisa muito... Foi muito parecido com algumas experiências psicodélicas que eu já tive. Só que eu tava sonhando. E aí teve esse barulho, eu meio que acordei, só que era como se eu tivesse numa interseção entre o sonho e o estado acordado, esse estado de vigília. E o sonho é visto como esse estado intermediário. Mas talvez eu estivesse ainda mais ali, porque outro dia me veio, né? O que é mais difícil? Você sonhar enquanto você tá acordado ou você ficar acordado enquanto você tá sonhando? Né? E acordado eu quero dizer consciente. Então... eu tenho pensado muito sobre esse meio, né? E como esse estado, porque isso é uma outra coisa também. Durante o sono, as nossas ondas cerebrais mudam, não são as mesmas. E talvez os sonhos sejam justamente uma experiência psicodélica natural, vamos colocar assim, espontânea. E essas experiências, elas têm relações. E o que eu percebi? Todos os inputs que eu tava tendo, inputs é informação entrando no sistema, output é informação saindo de um sistema. E o sistema pode ser um organismo, o sistema pode ser um computador ou uma câmera, né? Mas o que acontece é que o meu corpo, ele tem, vamos dizer, formas de receber os inputs do ambiente, do que quer que seja que esteja à minha volta. E durante o estado de vigília, os inputs percebidos são esses inputs materialmente, né, aos quais a gente se adaptou. Então, os inputs são isso percebido pelos nossos 5 sentidos, né? Então, tato, paladar, olfato, né, visão e audição. E o que acontece é que quando você dorme, você desconecta a sua, vamos colocar, percepção consciente dos inputs sensoriais, ou minimamente dos inputs sensoriais desse instante, que estão de fato do ambiente que te cerca, de fato, né? E você começa a receber inputs de outro lugar, por exemplo, dos seus sonhos. E é por isso que tem como você sentir medo no sonho sem não ter nada à sua volta aqui, né? Porque os inputs que estão chegando pra você não são os inputs do que tá à sua volta. São os inputs do que a sua consciência está experimentando, ou do que você está experimentando no sonho. O que eu percebi? Seja na experiência psicodélica, seja no sonho, seja na meditação, seja nos jogos, nos filmes, na realidade virtual, na simulação, na imersão total, ou no que eu entendo como o que possivelmente era a experiência original da religião, eu acho que o objetivo ou a prática, né, ou a experiência em si estava relacionada com um desacoplamento, você desatrelar, você desconectar a sua consciência ou sua experiência consciente, não que ela esteja aqui, né, dos inputs, né, das informações sensoriais momentâneas, presentes, etc. Então você tira... Por isso que a meditação envolve, por exemplo, você ficar parado, stillness, né? Stillness, eu não sei uma tradução exata pra isso, mas é você ficar, tipo, completamente parado. É uma fixação. Não é só parado, tipo, fisicamente, mas é, tipo assim, estagnar, né? Por quê? Você diminui os inputs do seu tato, né, do seu toque. Se você para de se mexer, você diminui os inputs, vamos dizer, a intensidade das informações que chegam até você. Inclusive, tem certas posições de meditação que parece que o objetivo é você ficar dormente, né? E antigamente eu achava isso ruim, mas hoje em dia eu já penso de forma diferente. Porque naquela experiência que eu tive, quando eu meio que acordei, o meu corpo inteiro tava meio que dormente e eu só tava sentindo essa parte. E ter os inputs do sonho misturado com os inputs sensoriais apenas dessa parte
fez com que eu visse várias imagens completamente diferentes da que eu via se eu tivesse simplesmente aqui assim. Né? E teve uma coisa que foi muito interessante que eu não falei, que eu fui me falando. Essa questão das vozes internas é bem complexa. A experiência que eu tava tendo era de eu estar falando ou de ter uma voz falando. Tipo assim, ok, eu vou descer, você tem que lembrar disso, você tem que lembrar dessa experiência, você tem que lembrar disso que tá acontecendo e você tem que escrever. Então você vai escrever isso, então, porque eu não queria perder aquela experiência. Mas muitas vezes eu simplesmente acordo e vou e anoto. Dessa vez não, eu acordei e não acordei ao mesmo tempo. Então, eu fui me falando conforme eu ia descendo desse estado pro estado de acordado ou de vigília e me falando, você tem que lembrar. Você vai esquecer, mas você tem que lembrar o suficiente para você poder escrever, né? Então, foi uma experiência muito interessante. Sério, foi uma experiência, ao meu ver, psicodélica nesse sentido, que foi uma experiência de consciência diferente da experiência que eu tenho normalmente, foi diferente da experiência simplesmente do sonho, né, se eu não tiver acordado nele, mas mesmo assim, porque eu não estava completamente imerso no sonho, nem completamente aqui. Então foi uma mistura de imagens muito parecida, pelo menos no que eu já experimentei na minha vivência com a experiência psicodélica, com várias experiências psicodélicas, porque eu pensava alguma coisa e isso vinha de várias formas na minha frente, imagéticas, frases e etc. Então, eu acho que é isso que aconteceu. A mistura dos inputs desencadeou uma experiência completamente diferente da que eu estava acostumado. E eu acho que a experiência religiosa original, né, obviamente, ela brota dos povos nativos dos diferentes lugares. E eu acho que é muito diferente do significado de religião que a gente tem hoje em dia, né? E eu fiz uma pesquisa sobre a etimologia da palavra e eu achava que era uma coisa, mas na verdade não existe um consenso perfeito sobre o que significa e a origem dessa palavra. Porque algumas pessoas dizem que está relacionada, que vem da palavra religare, né? E religare significaria, né, reconectar, e aí é uma reconexão entre você e o todo, e o divino e o que for, né? Deus e etc. Independente da concepção, com a natureza eu imaginaria que faz mais sentido, né? E essa concepção faz muito sentido para mim. Mas, aparentemente, a palavra religião não necessariamente vem disso, porque existe a palavra religio do latim também, né, junto com religare, e as pessoas não sabem direito de onde essa palavra veio. E religio tá mais religio, não sei como é que se pronuncia, né, latim, é uma língua morta, mas o que acontece é que essa palavra está mais relacionada a uma prática, votos, a uma certa disciplina, a uma certa... como se fosse mais vamos dizer, essa religiosidade no sentido de você ser diligente com uma prática. E... enfim, talvez esteja relacionado mais a um sentido moderno de religião do que talvez o que fosse essa experiência religiosa original. E quando eu digo experiência religiosa, talvez fosse melhor eu falar experiência espiritual, né? Eu acho que talvez faça mais sentido, né? Talvez essa experiência espiritual esteja mais conectada com essa ideia que eu tô falando sobre. Por quê? Né, eu quero conectar a ideia do Default Mode Network com isso que eu tô falando da experiência que eu tive no sonho e da experiência psicodélica e etc. Por quê? O que acontece? Eu acredito, me parece, eu não fiz um estudo sobre a minha própria experiência, porque eu não tenho um scan aqui para poder botar no meu cérebro, mas seja nos estudos que já foram feitos com os meditadores experientes, seja com os estudos que já foram feitos com as pessoas sobre a influência de psicodélicos, né? E as imagens dos cérebros dessas pessoas, da atividade cerebral dessas pessoas e a diminuição no Default Mode Network e, por exemplo, a experiência que a Gilbert Taylor teve quando ela teve um derrame no hemisfério esquerdo do cérebro dela, o que acontece é que a Gilbert Taylor é uma neuroanatomista, neurocientista, escritora, best-seller, que teve uma experiência de um derrame e ela se recuperou depois de 8 anos completamente. E ela tem um TED Talk onde ela descreve essa experiência e é uma coisa poética, assim, é muito fascinante. E ela descreve que num certo momento da experiência do derrame, ela meio que caiu pro lado, assim, e ela botou a mão na parede, o braço se apoiou, e ela não conseguia distinguir os limites do braço dela com os limites da parede. Ela não sabia onde terminava o braço dela e onde começava a parede.
E essa experiência foi possibilitada naquele momento porque uma parte do cérebro dela, do hemisfério esquerdo, que é responsável por definir, por dar esses limites à nossa percepção, não estava funcionando direito. Então, na experiência psicodélica, por exemplo, com LSD ou com a psilocibina, você tem a sensação de os limites não serem os mesmos daqueles que você tem no estado de consciência normal, por assim dizer, né? No equilíbrio neuroquímico padrão com o qual a gente se acostumou. Ou da nossa sociedade aqui. E o que acontece é que durante essa experiência os limites são borrados. O limite da sua individualidade não é o mesmo. Inclusive, a sua consciência parece deslocalizada. E é essa questão. O Sam Harris fala sobre isso a partir do mindfulness, da meditação mesmo, e que a meditação muitas vezes te proporciona a experiência não só da ego-dissolução, né, que é a dissolução do seu ego, da sua, vamos colocar, da sua imagem de quem você é, mas não apenas isso, da sua estrutura interna, é meio que no sonho, por exemplo, você no sonho é muitas vezes simbolicamente uma representação do seu ego, né? Então você é essa imagem que você tem de você, é a sua estrutura que você acha que é você, né? E o que acontece é que durante a experiência psicodélica mais intensa, você tem uma dissolução do seu ego. Seja na ayahuasca, seja na psilocibina, seja no LSD, seja, enfim, né? Mais forte, mais fraca, mais intensa, enfim, mais sutil, mas você tem essa experiência. E essa experiência pode ser, vamos dizer, alcançada através da meditação também. Eu já tive, mas durante muito pouco tempo. Então, meditadores mais experientes devem entrar mais facilmente nesse estado. Então, o que acontece é que você... O que significa ego-dissolução? Significa que você borrou os limites de quem você era. A sua individualidade, ela perde os limites. E não quer dizer que seu corpo se desfaz necessariamente, mas você tem a experiência disso. Você tem a experiência de você não estar consciente apenas dos limites do seu corpo. E essa experiência é extremamente intensa e fascinante. É muito interessante ter essa experiência e entender que a sua consciência não necessariamente está localizada no seu corpo. Entende? E eu não tô falando que eu sei o que é consciência é isso ou aquilo, apenas que existe dentro das possibilidades humanas a experiência de você não estar atrelado conscientemente ao seu organismo. E isso é muito interessante, porque isso te proporciona uma experiência completamente diferente, e experiências completamente diferentes desencadeiam perspectivas distintas daquelas às quais a gente está acostumado. Então, o que acontece é que quando você vê o mundo de forma diferente, quando você tem uma experiência diferente, você vê o mundo de forma diferente. Quando você vê o mundo de forma diferente, você interpreta coisas diferentes. Então você tem ideias diferentes de quem você é, de onde você está, da sociedade, do mundo, etc., das outras pessoas e tudo mais. Então é por isso também que aconteceu aquela não só a contracultura nos Estados Unidos, mas o backlash, né, a overreaction, a reação totalmente desproporcional, política, ideológica, bitolada, né, dogmática lá e em outros lugares do mundo em relação a isso. Por quê? Porque isso poderia mudar completamente a forma como a gente se relaciona estruturalmente, socialmente. Porque quando você está consciente não só de você, mas todo mundo que está, por exemplo, numa cerimônia, ou num quarto, ou no meio de uma floresta, ou numa praia, quando a sua consciência não está atrelada apenas ao seu organismo, você não vai tratar a pessoa que está na tua frente da mesma forma. Né? Isso não quer dizer que a gente não tenha a super capacidade de fazer mal pra gente. Mas quando você está sentindo uma coisa extremamente positiva entre você e a outra pessoa, entre você e a floresta em volta de você, entre você e o planeta, entre você e o que for, entre você e uma garrafa, você não vai tratar isso da mesma forma, né? Independente da forma como você vai tratar, mas você não vai tratar da mesma forma. Então a experiência, né, não apenas a experiência psicodélica, mas o que você pode desencadear com a experiência psicodélica, ou com a experiência da meditação, ou com a experiência do sonho, é justamente isso. O que é a ego-dissolução? É você mudar os inputs que chegam até você. Você está consciente de outros inputs. Que inputs? Os inputs talvez daquela pessoa. E eu não estou falando que você está consciente, você sente tudo que ela sente. Não necessariamente. Mas você sente muito mais do que você sentiria normalmente. Então é muito interessante ter essa perspectiva. É muito interessante não só ter essa perspectiva intelectualmente, mas ter essa experiência direta, pessoal. Isso está dentro das possibilidades humanas. Então, por que eu falei do que talvez fosse a experiência religiosa original, ou experiência espiritual original? Porque me parece que essa experiência envolvia uma sensação de você
ser mais do que você é, de você se conectar com alguma coisa além de você. E eu acho que os ritos de comunhão que as pessoas têm hoje em dia são apenas uma encenação vazia num certo sentido do que era, né, uma representação simbólica sem a sabedoria do significado do que era originalmente essa experiência. Você não precisa de uma comunhão com 50 pessoas cantando alguma coisa para você ter essa experiência de sentir que você é parte de algo maior. Porque no momento que você dissolve o teu ego, você automaticamente se sente, você tem consciência, né? Os inputs que chegam até você desencadeiam a experiência de você ser maior do que você é, de você ser parte, de você estar integrado. É mais do que, né, do que simplesmente ser parte do todo. É uma sensação de continuação. Não é simplesmente eu conectado a alguma coisa. É eu essa coisa, sabe? Tipo, não tem... Na verdade, perde o eu e perde essa coisa. É isso. Tudo. E é por isso que as pessoas falam muito de unidade, né? Quando elas têm essa experiência, né? Nós somos um. O que isso quer dizer? O que quer dizer nós somos um? Da perspectiva da experiência pessoal, tendo essa, né, essa camada de entendimento sobre o que eu acabei de falar. Justamente que é a experiência de continuação. É uma conexão, só que conexão envolve duas coisas. A experiência, a melhor palavra que eu achei para descrever isso é continuação. Né? Eu continuo, o que eu reconhecia como eu continua no que eu reconhecia como outro, né? Então é uma experiência de continuação, que a gente pode chamar de conexão, porque a gente também tem a camada de perspectiva da individualidade. Então é uma conexão entre o que eu reconhecia como sendo a minha individualidade e a individualidade de uma outra pessoa, a individualidade da árvore, a individualidade do animal e etc. Né? Não importa muito. A questão é, você tem a experiência de se conectar com o ambiente à sua volta, com os inputs que estão à sua volta de uma maneira que você não experimentaria normalmente, né, no seu equilíbrio neuroquímico, na sua onda cerebral padrão. Então, eu acho que a experiência religiosa original tinha a ver com isso. E, por exemplo, quando as pessoas vão pro Maracanã e cantam, né, antigamente eu assistia futebol, ia pra jogo, etc, hoje em dia não faz sentido pra mim, mas o que acontece é que naquela época, por exemplo, no Maracanã, né, numa final, 90 mil pessoas dentro do Maracanã, gritando, cantando, todo mundo junto, né? Aquela sensação de que você é parte daquilo tudo. E me parece que seja essa experiência, seja a experiência de um show, né? Seja um show de rock, seja um show do que for, quando todo mundo canta música junto, quando todo mundo se conecta, ou mesmo dentro de uma roda punk, quando você se desfaz da sua própria individualidade, independentemente, o que acontece é que quando você tá ali, você é parte de uma coisa muito maior. Mas eu acredito que todas essas, vamos dizer, esses rituais são quase que compensações da ausência do ritual original. Ou adaptações modernas, pós-modernas, ou o que for, né, da nossa sociedade atual, contemporânea, do que originalmente era satisfeito, de uma necessidade humana que originalmente era satisfeita a partir desses rituais que em alguns povos, em algumas nações, continuam sendo perpetuados da forma tradicional, da forma antiga, ancestral. Então, muitas vezes esses rituais eles eram auxiliados por certas substâncias, seja o vinho dionisíaco, né, que integrava o grupo ali, seja a experiência psicodélica mesmo, seja a ayahuasca, seja o achuma, seja o cogumelo que é representado porque tem muitos cogumelos diferentes que são psicoativos ou psicotrópicos e etc, né, ou psicodélicos inclusive, e que eles são representados em diferentes culturas há milhares de anos. Então, esses rituais xamânicos são extremamente antigos. E me parece realmente, eu estudei pouco ainda sobre isso, mas eu tô pra comprar alguns livros e eu já estudei alguns conteúdos em áudio, vídeo e etc. E aparentemente o que acontece é que as religiões brotaram desses rituais que depois foram chamados de pagãos, né? Mas que são muitas vezes os rituais xamânicos originais. E tudo que era aprendido ali, toda aquela ritualística, todo aquele ensinamento, todo aquele aprendizado direto, a partir da experiência direta, foi transformado em textinho que a gente escreve e a outra pessoa lê, e aí tem a sua própria interpretação e a outra pessoa lê, e a outra pessoa lê, e a outra pessoa lê, e a outra pessoa lê o que a pessoa escreveu, o que a outra interpretou, que traduziu, e a experiência direta se perdeu. Algumas pessoas têm durante, né, seja a comunhão, seja o que for, seja no meio do deserto, que nem o Mr. J, seja independente do que for, independente da realidade histórica dessas figuras, Buda, Jesus, etc, né, Buda entre aspas, né, Siddhartha Gautama ou os outros lá,
O que acontece é que essas figuras, aparentemente, são figuras, se elas existiram, que tiveram a experiência real, a experiência direta, enquanto que as outras pessoas só falaram sobre a experiência direta. Só que o grande problema, a Lua não é o dedo apontando para a Lua. Tudo que a gente conhece é o dedo, mas o dedo não é a Lua. Então, se o teu conhecimento da Lua é só o dedo apontando para ela, vai chegar uma hora que esse telefone sem fio vai acabar com aquilo ali. Aquele conhecimento vai se perder até alguém ter a experiência direta e começar a falar sobre, né? Ou promover a experiência direta. Então, ao meu ver, seja a experiência psicodélica, seja a meditação, seja o que talvez seja originalmente a religião, os ritos religiosos, os ritos de espiritualidade, espiritualistas, espirituais, ou o que for, seja a experiência xamânica, seja os jogos, e aí como é que se conecta, né? Eu acho que tudo isso é uma forma de te dar esse insight a partir da experiência direta. Só que os jogos, os filmes, a realidade virtual, pelo menos, né, o pouco desenvolvida que ela é hoje em dia, mas a possibilidade dela ser mais futuramente, a simulação, elas são maneiras de você se imergir numa outra versão de inputs, né? Claro, não tem a sensação fisiológica, não tem o cheiro, não tem, pelo menos hoje em dia a gente não tem nada disso quando a gente tá vendo um filme, quando a gente tá jogando e etc. Mas, por exemplo, eu já tive experiências com filmes extremamente intensas, e o que acontece é que quando tem um filme chamado O Abraço da Serpente, é o Abraço de la Serpiente, e esse filme, a primeira vez que eu vi foi na época que eu fumava. E eu tive uma experiência tão intensa durante o filme que a minha reação foi... Eu bati no teclado e tipo, olhei pro lado. Porque tava tudo escuro, eu tava ali sentado, completamente imerso naquele filme, né? E o filme fez sentido pra mim em várias camadas diferentes por causa do Castanheda e etc. Então um monte de coisa veio junto, experiência extremamente intensa, foi uma imersão total ali. E eu bati no teclado, foi uma reação talvez até do meu ego, porque chegou uma hora que eu não sabia se eu tava sonhando, eu não sabia se eu tava no filme, e eu não sabia o que tava acontecendo. Então eu acho que meu ego se desesperou e eu bati no teclado. E aí eu pausei e falei, tá, eu tô assistindo o filme. Aí eu voltei, dei o play. Então, o que acontece é que, naquele momento, por causa do meu estado diferente de consciência, ou o que for, né, em relação à experiência de estar sob a influência da cannabis e etc., eu mergulhei tão intensamente no filme que os inputs do meu ambiente foram descartados, foram ignorados. E os inputs que chegaram até a minha consciência, que desencadearam a minha experiência consciente, eram provenientes do filme e das minhas sensações internas. Então, as minhas sensações internas foram associadas ao filme. Então era como se eu estivesse dentro daquele cenário. Então, o que acontece é que é possível também, através dos jogos, dos filmes, a gente não tem simulações hoje em dia, tipo que nem The Midnight Gospel, mas é possível que um dia a gente tenha, e existem as teorias das simulações por causa disso. Porque, tipo assim, é meio óbvio, vai chegar uma hora que o nosso desenvolvimento tecnológico vai ser tão surreal pra gente hoje em dia, que a gente vai conseguir imitar, seja neuroquimicamente, seja o que for, as experiências que a gente tem aqui, do mesmo jeito que a gente faz com o sonho, né? Então, o que acontece é que, por isso que é possível que a gente esteja numa simulação. Mas o que acontece é que a gente... Então, seja nos jogos, seja nos filmes, seja nas simulações, imersão total, realidade virtual, seja na experiência psicodélica, seja no que talvez fosse a experiência religiosa, espiritual, original, seja na meditação, seja nos sonhos, independentemente... O que me parece existe a possibilidade de você desatrelar a sua consciência dos inputs que estão à sua volta, do que está acontecendo aqui, entre aspas, né? E dessa forma, você tem uma experiência completamente diferente daquela que você tinha normalmente. Então, nos filmes, isso pode ser programado, nos jogos, isso pode ser programado, na experiência psicodélica, não. Então, tipo assim, você pode influenciar a sua própria experiência, mas você não controla ela totalmente. Enquanto que nos filmes, nos jogos e etc, foi uma coisa que tá ali, já tem início, meio e fim, né, por assim dizer. Apesar dos jogos terem um pouco de liberdade. E se um dia a gente conseguir chegar no nível de simulação, né, e realidade virtual que todos nós que gostamos de tecnologia querem, vai ser muito interessante. Porque a gente literalmente vai poder visitar outros mundos, né? Não que a gente já não possa fazer isso de certa forma, neuroquimicamente, mas, enfim, talvez existam mais possibilidades até para as pessoas que não querem fazer isso, né? Que não querem tomar um psicodélico. Então, o que acontece é que são muitas formas, ao meu ver,
mas principalmente as mais tradicionais, entre aspas, né, a experiência psicodélica, os sonhos e a meditação, né, e as experiências espirituais religiosas, né, os ritos, né, originais, nativos, né, ancestrais, eles são maneiras, né, a experiência xamânica é uma maneira de te dar uma experiência direta. E eu acho que é essa a questão, da gente tratar todo o resto, livros, filmes, ideias, vídeo, áudio, como maneiras, né, de nos levar para a experiência direta, porque o resto é ouvir falar, né? Por que não desbravar as possibilidades humanas? Essa é a questão, por que não desbravar as possibilidades humanas? E eu realmente acho que esse telefone sem fio já passou, já deu, sabe? As instituições religiosas estão há milhares de anos deturpando a experiência direta. Por que não você ter a experiência direta? Por que você não sentar ali, meditar, ou tomar um psicodélico, ou, sei lá, ficar consciente durante os seus sonhos, se você conseguir fazer isso, independente do meio pelo qual você acessa a experiência direta, eu acho que a gente tem que voltar à experiência direta da realidade, ou das várias camadas da realidade. Porque a gente tá agindo grande parte da nossa sociedade está agindo a partir do que nos disseram que é, não do que a gente experimenta que é. E a gente aprendeu a olhar só para uma camada, e a gente aprendeu a ignorar, a ridicularizar ou temer, né, tudo que não é essa camada padrãozinha, certinha, fechadinha, né, que a gente tem. Então, vamos amadurecer um pouquinho, né? Vamos sair dessa bitolação, né, tirar essa viseira e perceber que existem várias camadas por meio das quais a gente pode não só ver, mas lidar com essa experiência. Então eu falo muito da psicologia, da filosofia, né? Estou introduzindo mais questões diferentes agora, porque o meu objetivo é adicionar cada vez mais camadas, né, de percepção, de visão, porque dessa forma é uma forma de te levar para uma trilha que te leve a desbravar a floresta. O que eu quero dizer com isso? A mesma coisa que eu disse lá atrás. É utilizar todo o resto como uma forma de te levar para a experiência direta, para você ter a sua experiência. Seja pragmática aqui na sociedade, seja psicodélica, interna, subjetiva, neuroquímica, o que for. Entendeu? Então, é muito importante a gente entender que existem muitas, né? Como eu falei, existem camadas inteiras da experiência humana que nós ignoramos completamente. Isso pode ser no nível político, social, etc. Pode ser no nível de outra individualidade, né? Um outro fio dessa trama que forma a nossa estrutura social, mas pode ser no nível, literalmente, de uma outra camada por meio da qual a gente pode ver o mundo, né? Então a gente pode enxergar subatômico, entre aspas, né? A gente pode enxergar subatômico, né? Químico, biológico, físico, o que for, né? Subatômico é físico, mas é uma outra física diferente da macroscópica. Então o que acontece é que isso são camadas por meio das quais a gente pode olhar para o mundo. E dessa forma, né, a gente pode entender o mundo de maneira diferente. Então vamos lá, o subatômico tá certo? O subatômico é o subatômico. Quem tá certo? O químico, o subatômico, o biológico, o físico, o macroscópico. Quem tá certo? Ninguém tá certo, né? São formas, são camadas. E todas essas camadas se integram nas nossas formas de perceber tudo isso que tá acontecendo à nossa volta. Então, não tem a camada certa, né? Existem as camadas. E nem a camada existe na real. As camadas é só uma maneira didática de falar que existem diferenças tão drásticas nas nossas formas de perceber que parecem que são camadas diferentes. Mas na realidade o que existe é o que existe, né? E a gente tem experiência do que existe. E a partir da experiência do que existe, a gente pode diferenciar camadas, né? De acordo com a nossa forma de ver. Não é que as camadas estão ali, é que a gente percebe as camadas. Então, isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas têm experiência psicodélica e elas falam, não, eu vi a realidade. Porque a sensação é de que é algo tão real ou mais real que isso aqui. Porque quando a gente volta, a gente fala, sério? É só isso? Né? Então, seja numa experiência profunda, numa meditação, que é mais sutil, vamos colocar assim, seja numa experiência extremamente intensa psicodélica, ou seja num sonho extremamente intenso, ou num sonho extremamente sutil, o que acontece é que quando a gente volta, existe essa sensação de tipo... Caraca, né? E a gente aprendeu a descartar, a gente aprendeu a ignorar. Ah, isso é só um sonho, ah, tá alucinando, ah, tá viajando, ah, não é nada demais, ah, imaginação, ah, isso é psicológico, né? Então, essas camadas são reais,
né? A gente só aprendeu a olhar para uma delas. Por causa do nosso equilíbrio neuroquímico. Por causa da nossa onda cerebral padrão. Então, se a gente muda isso, o jogo muda completamente. E não quer dizer que o mundo vai se desfazer, não é exatamente isso. Nossa forma de perceber o que vai mudar, né? Isso não quer dizer que o mundo vai se desfazer. Exatamente, né? Mas o que acontece, não necessariamente. Trazendo tudo isso, né? Tipo, por que eu falo da meditação? Porque a meditação envolve silêncio, né? E o silêncio ele envolve esse encerramento do diálogo interno. Mas é um silêncio de input também. Então, o silêncio dos seus inputs sensoriais, do tato, do olfato. Por isso que às vezes as pessoas usam um incenso. Por quê? Porque isso concentra num só lugar. Por isso às vezes as pessoas usam música, porque isso concentra num só lugar. É uma forma de uniformizar os inputs daquele seu aparato sensorial. E aí você não tem um monte de coisa, aí você consegue se transportar para uma outra coisa, para um outro tipo de experiência. Que talvez, eu não tenho como saber isso, mas talvez seja uma experiência consciente, mais desatrelada do sensorial, ou talvez seja uma experiência consciente abarcando outros inputs. Eu não sei o quanto disso ainda é sensorial, mas um sensorial diferente, ou quanto disso é desatrelado do nosso aparato sensorial, né? E aparelhagem, enfim, né? Do tato, olfato, paladar, visão e audição. Mas o que acontece é que essa experiência, ela pode ser tida de muitas formas diferentes. A gente não precisa criar tabus, né, e dogmatizar e falar essa camada tá certa, essa camada tá errada, porque essa é a questão. Quando você vai pra experiência, isso que eu ia falar, quando você vai pra experiência psicodélica, você volta dela, você tende a achar que aquilo é a verdade e isso aqui é o falso. Na real, isso aqui é uma camada, aquela é outra. E as duas camadas são reais. Né? Essa aqui é útil pra gente viver da forma como a gente vive enquanto sociedade. Aquela outra é útil pra outras coisas. E talvez a gente precise equilibrar mais essa aqui com aquela outra. Pra gente ter uma sociedade que talvez preze um pouquinho mais a conexão do que apenas a individualização. Apesar de... O que eu falo? Indivíduo fascinante, né? Eu prezo absurdamente a individualidade. Mas eu reconheço a necessidade da individualização e da conexão. Porque a gente preza a individualidade, mas a gente vive em sociedade. A gente se conecta com outras pessoas. Ninguém tá aqui sozinho, né? Então, talvez a gente precise equilibrar mais. É meio óbvio, na real, né? Que a nossa sociedade ocidentalizada, né? Essa cidadezinha, não os povos nativos do Ocidente, mas essa sociedade que a gente vive, né? Essa cidade, né? Essas cidades, ela desequilibrou muita coisa, né? E parece que existe um desequilíbrio em relação à natureza, em relação a outras pessoas, em relação a várias coisas. E eu não tô dizendo que necessariamente o certo seria a gente, né, continuar simplesmente o modus de sociedade, por exemplo, das tribos indígenas, das nações indígenas. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo simplesmente que é bem possível que existe uma forma de evoluir tecnologicamente da forma como a gente evolui, né, evoluir e desenvolver ou ter outras tecnologias e ter outras formas de sociedade que não são tão desequilibradas quanto a nossa. Então, assim, é simplesmente um grande rascunho sobre essa percepção de que existem coisas a serem equilibradas na nossa sociedade. Provavelmente elas têm a ver com o fato de que a gente dogmatizou que a realidade é a realidade racional e material. A nossa perspectiva do mundo, da realidade, é materialista, né? Então a gente pode desconstruir essa perspectiva materialista. Como? Porque a gente tem uma realidade subatômica, que não tem nada a ver com a realidade material. Isso já deveria desconstruir um pouco a nossa perspectiva materialista. Então se a nossa perspectiva de realidade é materialista, a gente precisa conciliar isso com o fato de que existe uma realidade subatômica. Então, eu não estou dizendo que a realidade subatômica é a verdade, que a material é a mentira, mas que o que a gente chama de material não é realmente material. A materialidade das coisas é uma experiência. Assim como, se você, dependendo, tomar 5 gramas de psilocibina, você vai ter uma experiência muito mais parecida com a experiência subatômica, né? De continuação. Porque o que acontece? Seja uma garrafa, seja uma caneta, seja um papel, seja essa mesa, seja essa câmera, seja o que for, quando você analisa no nível subatômico, o que você vê? Elétron, próton, nêutron, quarks. Quando você analisa no nível químico, carbono, nitrogênio, oxigênio, etc. Né? Então, a continuação entre as coisas muda.
a individualização das coisas muda. No nível subatômico, essa individualização é quase praticamente inexistente. No nível que a gente percebe a nossa individualidade, tipo eu, Rafael. Se eu boto eu, Rafael e a mesa, e a gente analisa o nível subatômico, tu não vai saber exatamente só de olhar o que é eu e o que é a mesa. Então, em certas camadas da realidade, eu não me diferencio da mesa. Mas nessa camada material, a gente se diferencia. Né? Na camada química, o que se diferencia são compostos, substâncias. Na camada biológica é diferente. Podemos chamar organismos, né? Mas a questão é que a gente tem a experiência consciente de uma certa individualidade. Mas esse não é o limite da nossa experiência. A gente pode ter uma experiência bem diferente dela também. Inclusive, a gente pode abrir a garrafa de vez em quando e sentir o que está à nossa volta. Essa imagem, né, da garrafa no oceano. Uma garrafa cheia de água no oceano. O que acontece quando você abre a garrafa? Né? A água de dentro se conecta com a água de fora. Então, nessa camada, a água pode ser uma realidade subatômica. Eu não estou dizendo que é, eu estou usando uma metáfora, uma analogia. Mas, se você abre a garrafa, a água de dentro está junto com a água de fora. E a garrafa é só um envoltório ali. Então, o que acontece é que a meditação talvez seja abrir gentilmente a garrafa, para fazer um paralelo com uma metáfora que o Sam Harris utilizou, né? Então eu posso abrir sutilmente a garrafa, enquanto que a experiência psicodélica é meio que tu explodir e depois você juntar. Então, o que acontece? Claro que depende da dose que você, né, com a qual você vai adentrar aquela experiência. Mas o que acontece é que realmente é uma experiência bem diferente, é bem mais intensa do que a experiência, né, da meditação, que é um adentrar sutil, né, a esse outro estado. Inclusive tem uma coisa chamada tanque de privação sensorial dos sentidos, né, e é basicamente um lugar onde você entra e você fica completamente fechado, boiando numa água bem salinizada, né, justamente para você boiar mais facilmente. E é totalmente escuro, totalmente sem som e etc. Então é uma maneira de você desligar, né, o nível intenso de inputs que a gente tem, seja olhando pro celular, né, visão, seja tato, paladar. Essa câmara, esse tanque é uma forma de você diminuir drasticamente o nível de ruído, o nível de input que chega, e dessa forma você pode, né, acessar outras coisas, né, outros tipos de experiências. Inclusive, eu acho que na série Stranger Things, da Netflix, uma das personagens, né, ela é colocada num tanque, só que ela fica dentro da água, que é basicamente a mesma coisa, é uma forma de você desligar os inputs externos para direcionar para uma outra coisa. O que acontece é que essa experiência hoje em dia é tida de forma um pouquinho mais regular, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos você tem lugares onde tem esses tanques, você pode entrar, ficar lá um tempo, 1 hora, enfim, né? E depois você sai. Então deve ser um lugar muito bom para você meditar e deve ser um lugar muito bom para você ter outros tipos de experiências também, né? Porque você desliga os inputs externos. Então é uma forma de você entrar conscientemente num outro estado. Então, assim, era isso basicamente que eu queria falar com vocês, né? Eu queria fazer essa relação entre essas diferentes experiências, salientando, né, reforçando que as experiências psicodélicas de meditação e sonhos, né, elas são desencadeadas meio que naturalmente. Como eu falei no primeiro vídeo sobre psicodélicos, o que acontece é que os psicodélicos, eles agem nos nossos neuroreceptores. Então, nós estamos adaptados para receber moléculas desse tipo. No primeiro vídeo eu falei sobre isso. Então, era isso que eu queria falar com vocês, sabe? Eu queria traçar essa relação, por quê? Porque nos jogos, hoje em dia, nos filmes, etc., a gente não tem os nossos inputs sensoriais. Na experiência psicodélica é totalmente diferente. Ou nos sonhos, os nossos inputs sensoriais estão com a gente na experiência, né? Enquanto que nos filmes e nos jogos, hoje em dia, ainda por causa da nossa tecnologia ainda não tão desenvolvida, eles são meio que desatrelados. Então, às vezes, a fulano tá gritando no outro quarto, aí tem o barulho do caminhão lá fora, e etc. Imagina ter essa experiência completamente imerso, né? Imagina ver um filme 360 graus. Hoje em dia já tem câmera 360 graus. Mas imagina sentir o ambiente, o frio, o calor, a floresta, o cheiro. Então, isso colocaria a gente muito mais imerso naquela experiência e seria muito mais profunda. A experiência ficaria muito mais intensamente impressa na gente, né? E dessa forma a gente poderia aprender muito mais por causa dessas simulações das nossas experiências. Que é isso que a gente faz meio que na nossa mente, né? A gente simula as coisas, mas de uma maneira muito intelectual, né, muito abstrata, muito desconectada dos sentidos. Então, quando a gente tem experiências mais diretas, isso fica mais grafado na gente, é mais intensamente
literalmente fica na nossa memória, né? Então, o que acontece é que nós marcamos mais as coisas, nós lembramos mais das coisas que utilizam mais dos nossos sentidos. É por isso que, inclusive, a gente lembra muito bem das experiências de medo que a gente teve, a não ser quando a gente traumatiza e bloqueia aquilo da nossa mente. Mas quando a gente tem uma experiência muito intensa emocionalmente, a gente lembra daquilo. Então, por isso que a experiência psicodélica é muito interessante. E ao mesmo tempo a gente não lembra da experiência psicodélica inteira, mas a gente definitivamente, aquilo impacta a gente, porque a gente tá num outro lugar, né? Então quando a gente volta, a gente não tem acesso ao que a gente tinha lá. É por isso que é interessante também a gente praticar e entrar nesse lugar de outras formas, não apenas através da experiência psicodélica com substâncias, porque eu acho que todas as vias são válidas, vai ser diferente para cada pessoa, mas a gente pode praticar, desdobrar o que a gente viu lá e achar outras formas de acessar, seja a meditação, seja sonhos, etc. Porque é um pouquinho, o sonho e a meditação é um pouquinho mais sustentável que a experiência psicodélica nesse sentido, né? Porque a gente pode ter todo dia. Então, enfim, era isso que eu queria compartilhar com você. Eu espero que tenha sido absurdamente fascinante e útil para ti, que eu tenha me feito entender sobre essa relação entre essas diferentes experiências que podem parecer desconectadas, mas principalmente essa questão do desacoplamento, né, da nossa consciência, dos inputs, das informações que chegam até o nosso sistema, né, ao nosso aparato sensorial, e dessa forma a gente desencadear uma experiência consciente completamente diferente daquela com a qual a gente está acostumado. Eu acho que é muito importante isso, a gente buscar a experiência direta, a gente utilizar todas as outras coisas, filmes, séries, né, livros, canais, vídeos, áudios, tudo isso como formas de nos orientarem na direção de ter uma experiência direta, porque a gente perdeu, a nossa sociedade ela não tem memória, ela não tem ancestralidade, a gente perdeu as tradições, o conhecimento ancestral de como alcançar esses outros estados, né? Muita gente vai pro esoterismo e etc, e se fascina por essas coisas, por quê? Porque a gente não foi ensinado como acessar isso, a gente foi dado um templatezinho extremamente industrial do que a gente tem que fazer, de como a gente tem que ser, de como a gente tem que pensar, que é extremamente materialista, fechado, racional, e tudo que é além disso não existe, é falso, é imaginação, né? As pessoas falam quase que no sentido pejorativo. Então, desapega dessa perspectiva, né? Vai além disso, existem muitas camadas, seja cientificamente já comprovadas, sejam outras que a ciência nem alcançou ainda. Então aqui a gente está começando a vislumbrar, mas já existem conhecimentos ancestrais sobre como acessar. Então, independente da experiência psicológica ou pragmática, elas podem ensinar muito pra gente, mas que seja experiência direta e não simplesmente a reprodução de um rito que não tem mais sentido, né? Ou que até pode fazer sentido pra você, a comunhão pode fazer sentido pra você, mas entenda o que tá por baixo dela, que não é simplesmente se sentir ali conectado com aquelas pessoas, é você ter a experiência direta de estar conectado com todo mundo também, porque em certas camadas nós estamos. Então eu realmente espero que isso tenha sido útil pra ti, que tenha sido fascinante, e se fez sentido pra você, compartilha com alguém que se fascina por esse conteúdo, pela experiência psicodélica, sonhos. Se você conhece pouco ou quer conhecer mais sobre a questão dos psicodélicos também, o primeiro vídeo ele fala principalmente sobre isso, ele é uma larga introdução. Eu realmente espero que seja útil pra ti, compartilha, porque é isso que faz desse movimento sustentável, e daqui pra frente eu vou entrar mais em assuntos assim, eu vou enveredar mais nesses mergulhos nas diferentes camadas, e eu tô criando uma plataforma justamente pra isso, que vai ser no formato de áudio, e em breve eu vou falar sobre. Então, fica ligado, porque vai ser absurdamente fascinante. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo post, no próximo podcast. Meu nome é Rafael Jordão.